Vamos falar mais aqui do Corinthians quando o Garro volta, tá? E essa informação importante aqui. Não é médico que trata Garro em Madrid. O meia Rodrigo Garro, ele tomou uma decisão por si próprio de tratar, né, a lesão que ele tem no joelho, uma tendinopatia patelar, uma tendinite, né, patelar no joelho direito. Ele decidiu por conta própria tratar isso na Espanha. Claro que ele avisou o Corinthians, comunicou o clube aceitou, né? O clube monitora toda a situação, mas foi uma decisão dele. Essa decisão foi tomada por indicação de um outro jogador do clube, que é o Memphis Depay, tá? O Memphis, que jogou na Espanha por muito tempo, né? Jogou no Barcelona, jogou no Atlético de Madrid, conheceu esse profissional e o indicou. Essa informação eu já havia trazido para vocês. O que eu não sabia e o que me contaram é que o profissional não é médico. Não é médico. É fisioterapeuta. E eu não estou aqui desmerecendo os fisioterapeutas, lógico que não. Eu só estou querendo dizer, querendo explicar para vocês, que quando ele vai fazer o tratamento lá e todo mundo achou que era médico, todo mundo pensou, nossa, né? Ele vai fazer uma cirurgia, vai fazer um método avançado. Aliás, o Corinthians divulgou como método inovador. Essa nota, para mim, foi uma pá de cal. Não poderia, numa nota, colocar método inovador. Não poderia colocar método inovador. De maneira alguma. Porque não é um método inovador. Na verdade, o Garro está na mão de um fisioterapeuta que está fazendo com ele lá sessões de eletrochoque, que já são feitas no Brasil há muito tempo. Agora, é um direito do Garro escolher um profissional da Espanha, um profissional, por exemplo, que tenha a confiança do Memphis Depay, que indicou esse profissional. Mas o que eu quero passar para vocês é que não existe nada assim, tipo, muito elaborado. Ele vai lá fazer um PRP, que é, né, um método que usa plasma, ou ele vai fazer um enxerto ali, ou ele vai fazer uma cirurgia. Não, ele vai fazer um trabalho de fisioterapia tomando choques. Porque todos os métodos que cabem à medicina, todos esses métodos já foram feitos no Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Então ele foi liberado e agora a gente descobre, gente, a gente pode falar o que for do cafezinho. Eu descubro tudo, tudo. Porque primeiro que as pessoas confiam no meu trabalho. Porque dentro do Corinthians, não importa a diretoria, vai ter sempre alguém que gosta de mim e que me procura, que entra em contato comigo. Fala, Samir, gosto do seu trabalho, vejo honestidade, vejo verdade. Aliás, você que trabalha no Corinthians pode sempre me procurar. Seu nome sempre vai ser preservado. E é por isso que eu não paro de ter fontes. Porque eu preservo todas as minhas fontes. E eu quero passar isso para vocês. Que o Garro está tratando em Madrid, na Espanha, com um fisioterapeuta, tá? Não é um médico, entendeu? Que não é um médico que vai fazer um tratamento revolucionário, porque a nota do Corinthians foi muito ruim. O Corinthians poderia ter feito a nota, sabe? O que custa ser transparente? Falar a real. Fala, gente, o jogador Rodrigo Garro está indo para Espanha fazendo um tratamento de fisioterapia, de eletrochoque com um profissional chamado tal, por indicação do Memphis Depay, um profissional que já trabalhou com vários jogadores da Europa de forma particular, que os jogadores confiam nele, e ele está indo lá fazer esse trabalho de fisioterapia, que é um trabalho, né, que esse profissional da fisioterapia faz, tal, que é eletrochoque. Por quê, velho? Por que não falou isso? Por que na nota diz, vai lá fazer um tratamento inovador? Não é inovador. As agulhas, as agulhadas já existem há muito tempo. Entendeu? Quem está aqui no chat, quem é fisioterapeuta, pode falar para mim aqui. Já não existe esse trabalho aqui? Ó, realmente não tem problema ser um fisioterapeuta, né? Grande parte deles é melhor que médicos em reabilitação de lesões. Mas realmente não tem nada de inovador. Outra informação importante. Quando volta o Garro? Vamos lá. Prestem atenção.
Eu recebi uma informação que o Garro só deve voltar aos gramados em maio. Preste bem atenção no que eu vou falar. Isso pode mudar? Pode. Por quê? Porque o Corinthians ainda vai receber o Garro no clube no final de semana. No início da próxima semana, a gente vai estar atualizando as informações para você, porque o Corinthians vai estar analisando como foi o tratamento do Garro com esse fisioterapeuta lá na Europa, lá em Madrid. Ok? Precisa primeiro saber como que o Garro reagiu para ter a certeza de quando ele vai voltar. Mas conversando com pessoas ligadas ao Garro e com pessoas no Corinthians, a previsão que eles fazem é para a primeira semana de maio, correto? Isso mostra que o Garro, tá, vai desfalcar o Corinthians. Se isso realmente se confirmar, o Garro vai desfalcar o Corinthians por 7 jogos no mês de abril. Aliás, tem jogo pra caramba em abril, né? Impressionante como tem jogo no mês de abril, tá? Então vamos lá. Vasco, um jogo. América de Cali, fora, 2 jogos. Palmeiras, no Allianz Parque, 3 jogos. Fluminense, na Neoquímica Arena, 4 jogos. Sport, na Neoquímica Arena, 5 jogos. Racing do Uruguai, também na Neoquímica Arena, 6 jogos. E no dia 27 de abril, Flamengo, 7 jogos, jogo no Maracanã, tá? E aí fica a dúvida se ele voltaria ou não no dia 3 de maio, num sábado, contra o Internacional de Porto Alegre. Então ele já desfalcou o Corinthians em 2 jogos, contra Bahia e contra o Huracan, com mais 7 e 9, tá? Com mais 7 e 9. Então, o Garro não deve jogar contra Vasco, América de Cali, Palmeiras, Fluminense, Sporting, Racing do Uruguai e Flamengo. Vai fazer falta o Rodrigo Garro. Primeiro, por quê? 7 jogos é muita coisa. Muita coisa para mim, tá? Muita coisa. E esse tratamento o Corinthians vai, enfim, seguir com o tratamento, porque eles acham que se o Garro não estiver jogando, não vai dar para tratar de fato. E há uma esperança que a lesão seja resolvida, viu? Seja resolvida. Porque a do joelho esquerdo, que é a mesma lesão, foi resolvida. Então agora fica outra questão, né? Se não tem o Garro, quem vai jogar esses 7 jogos? Por coincidência, nessa semana, eu pedi 7 jogos para o Coronado titular. Ramon Dias, o mês de abril, o Corinthians vai jogar 7 partidas. Se tudo se confirmar, como vem sendo falado nos bastidores do clube, que isso é um prognóstico do Corinthians, não é meu, você não vai ter o Garro por 7 jogos. Por que não o Coronado nos 7 jogos? Todo mundo teve uma chance. O ministro da Educação, que é o pior zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Corinthians, teve sequência. O Félix Torres teve sequência. O Gustavo Henrique teve sequência. O Martínez teve sequência. Todo mundo teve sequência. Até o Yuri, quando estava mal, teve sequência. O Mateuzinho teve sequência. Por que não o Coronado ter uma sequência de titular? Pelo menos 3, 4 jogos. Se ele jogar mal, beleza. Por quê? O que não vai dar para aguentar é ver o Corinthians em 7 jogos, um mês, jogando sem um meia de criação. Ah, tem um Romero. Ó, dá um tempo. Beleza? Romeiretes, por favor, dê um tempo. Dê um tempo. Tá? Dê um tempo. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo Jornalista Esportivo.
Samir Carvalho trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. E vamos falar um pouquinho aí da novela Rodrigo Garro, né? Uma história que a gente não sabe qual que é o sentido real da coisa, porque o Corinthians acabou soltando uma nota dizendo que o Garro ia fazer um tratamento inovador na Europa, né, na Espanha. E aí o Samir traz a informação que o trabalho que o Garro está fazendo na Europa, né, mais especificamente em Madrid, é com um fisioterapeuta. Nós, todo mundo aqui pensando que é com médico, né? E não é com médico, é com um fisioterapeuta. É um trabalho de fisioterapia, né? E tomando aí choquezinho no joelho. Rapaz, o que está acontecendo, hein? A nota do Corinthians foi uma nota fraca, porque uma nota dizendo que é um trabalho inovador. O que é isso, inovador? E foi indicado ainda pelo Memphis Depay. O Galo está fazendo esse tratamento pela sua conta, né? É indicação do Memphis, que já fez no passado um tratamento, né, em Madrid com esse mesmo profissional, e aí indicou o Garro, e o Garro está fazendo também para ver se ele fica bom, porque o Rodrigo Garro, infelizmente, acabou aí jogando alguns jogos no Paulistão com muita dificuldade. É um jogador que não conseguiu performar no Paulistão, jogou alguns jogos com infiltração no joelho, né, que infelizmente tem uma tendinopatia patelar no joelho, e aí contra o Palmeiras, um dia antes ele acabou de sair de campo sentindo dor no treinamento, né? Já Emiliano Dias e Ramon Dias, né, estava preparando o time sem ele, quando ele mandou a mensagem dizendo que ia pro jogo, mas dizer que para ir para esse jogo ele concedeu uma entrevista para os canais ESPN Brasil e contou a respeito desse episódio, dizer que teve que anestesiar o joelho para jogar, senão não conseguiria. E se ele está fazendo um tratamento mesmo, tinha que ser agora, porque mais na frente o campeonato, né, fica mais difícil, as Copas chega no mata-mata, né, o Brasileirão vai para a reta final. Então se o Gal ficar aí, essa semana ele está na Espanha, fez tratamento, final de semana ele retorna e vai ficar cuidando, tratando no Corinthians. Você ficar aí, a previsão é de 1 mês até no máximo 3 meses. E se recuperar, ficar bem, tem muito prazo dele ajudar o Corinthians. Tem o segundo semestre inteiro. Muita gente fala que no primeiro semestre ele não joga mais, né? Mas acredito eu, como o Garro é um cara que é muito dedicado, né, vai fazer o trabalho certinho, acredito que ele volta ainda antes de junho, né? Pode ajudar o Corinthians antes de junho. Mas se ele pegar, ajudar o Corinthians a partir dos 6 meses, tá bom demais. O Corinthians tem muito tempo, né? Infelizmente, algumas competições o Corinthians vai estar aí, né, fora já no final. Por exemplo, a Sul-Americana, que o Corinthians estreou contra o Huracan e perdeu em casa por 2-1. Então o Corinthians estreou muito mal, né? Mesmo Depay acabou não jogando nada, não rendendo, né? O Corinthians agora precisa fazer e vai enfrentar o América, né? E precisa de ganhar. Se não ganhar do América, a coisa vai ficar feia. Ficar feia porque o América, né, de Cali vai aí a 6 pontos e o Corinthians vai continuar com 0, né? Então o Corinthians, porque o América de Cali já venceu o Racing de Uruguai, então se vencer o Corinthians chega a 6 pontos, o Corinthians continua com 0. E hoje o Corinthians tem o Vasco da Gama no segundo jogo do Campeonato Brasileiro em casa, né? Hoje o Corinthians enfrenta o Vasco em casa. Corinthians e Vasco, eles estão disputando objetivos diferentes, porque o Corinthians tem um time aí bem melhor que o Vasco, tem chance do Corinthians aí para uma Libertadores direto pelo time que tem. Eu acho o Vasco muito difícil. O Vasco vai lutar pela uma Sul-Americana, né, diferente do Corinthians. Então o Corinthians em casa hoje, Ramon Dias já disse, né, que vai escalar o melhor que ele tem. O melhor não significa todos os titulares, significa os jogadores que estão liberados, né? Ramon Dias, infelizmente, acabou escalando o time errado contra o Huracan em casa, né? Escalou um time no 4-4-2, né? Um meio de campo aí com Raniel, José Martino, Carrillo e Romero. Para mim, errou muito, que o substituto natural do Rodrigo Garro tem que ser Igor Coronado, um jogador que ganha quase 2 milhões no Corinthians e não consegue
e não ganha oportunidade, isso é uma brincadeira. Então, me parece, não sei o que Ramon Dias, mais Emiliano Dias, tem contra o Igor Coronado, porque era o substituto natural do Rodrigo Garro. E aí o Corinthians não apenas perdeu, tomou foi um chocolate. Poderia ter tomado uns 3, porque a oportunidade o Huracan teve, né? Infelizmente o Memphis Depay não conseguiu performar. Para mim está devendo nas competições internacionais, tendo em vista que o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana ano passado com ele em campo, contra o Racing da Argentina, né? Agora, novamente, foi eliminado na pré-Libertadores e começou mal na Sul-Americana. O Memphis nas competições internacionais, para mim, até hoje, é um fracasso, é um fiasco. Não pode o Memphis, um jogador que ganha 4 milhões por mês, vai ganhar o prêmio do Paulistão aí, 4 milhões e 700. A cada 15 gols ou participações em gol, recebe 1,5 milhão. Não pode entregar somente o que está entregando, precisa entregar muito mais. Infelizmente o Memphis não está bem nas competições internacionais e a gente tem que cobrar de quem? De quem tem capacidade, de quem tem condições, né? A Bíblia diz, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: quanto mais é dado, é cobrado. Então se o Memphis ganha tudo isso, precisa de cobrar bem mais. Eu não sei porque o jornalista não tem coragem de cobrar o Memphis. Eu não sei porque os caras a cara da torcida não tem coragem de cobrar o Memphis. Todo mundo tem que cobrar, porque ele é o cara considerado um medalhão do time. O Corinthians também acabou aí renovando, estendendo aí o contrato aí do Thales Magno, né, que terminaria agora em junho. E aí o Corinthians conseguiu prolongar até final de dezembro. Comprar praticamente é impossível. O Thales Magno está estipulado aí quase 80 milhões de reais. O Corinthians hoje é um clube muito endividado. Tem mais 2 milhões e 400. 2 bilhões e 400 de dívida. Então o Corinthians só compra hoje por oportunidade de mercado. E falar em compra, o Corinthians precisa do mercado o quanto antes possível para contratar um zagueiro, um lateral direito, um atacante. O Corinthians precisa. Senão, o Corinthians ganhou esse ano o Paulistão e não ganhará mais nada. Porque o time não é ruim, mas o elenco é fraco. Quando você precisa de outro jogador para substituir, não tem a mesma qualidade técnica. Então, o Corinthians precisa de ir ao mercado, fazer contratações pontuais. Ramon Dias continua pressionado. Ramon Dias continua aí dividindo opiniões com a diretoria do Corinthians. Tem uma ala da diretoria do Corinthians que não quer o Ramon Dias. Ramon Dias só está no Corinthians por causa que Fabinho Soldado e Augusto Melo, eles estão segurando. Mas se o Corinthians perder pro Vasco hoje, perder pro Racing, né, na semana que vem, com certeza Ramon Dias vai dar a sua vaga para outra pessoa, porque ele sabe que muita gente não quer ele mais no Corinthians. O Corinthians foi eliminado de forma precoce na pré-Libertadores. Isso pesou muito as competições internacionais aí pela permanência do Ramon Dias e o filho Emiliano Dias no Corinthians. O Corinthians precisa para mim, o Ramon Dias já era para ter caído. Na minha modesta opinião, Ramon Dias já era para ter caído, porque já teve muita oportunidade de consertar seus erros e não tem consertado. Um paulista só é muito pouco pelo que o técnico ganha, pelo que representa o Corinthians, pelo que investimento tem o Corinthians. O Corinthians hoje tem uma folha salarial de 25 milhões mensais. Então precisa de cobrar mais o Ramon Dias, Emiliano Dias e todos os jogadores do Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue uma classificação na Sul-Americana ainda? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.